Fala galera, eu sou o Jarder, você está no canal do Toei e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais episódios de Kamen Rider que estão disponíveis no Toei Tokusatsu World Oficial, o canal da Toei no YouTube, com legendas oficiais em inglês que dá para você traduzir aí usando o navegador, né, usando a tradução automática, ou assistir em inglês se você conseguir já para entender o episódio, né? E o episódio que a gente vai falar agora são os episódios iniciais do Kamen Rider X, né? Aquele primo do Ultraman X, do Ultra 7X, do Patoran X, que é esse Kamen Rider aí classicão dos anos 70 aí, uma das séries da era Showa, né? Que eu acho que vale a pena a gente conferir pelo menos esse comecinho aí que está disponível pra gente oficialmente, né? Bom, o Kamen Rider X tem 2 episódios iniciais muito bons, eu gostei muito desses 2 primeiros episódios, e ele tem uma base muito forte do que é a franquia Kamen Rider ali, intrinsecamente nele, trazendo algumas especificidades, né? Então, se você viu os outros reviews que eu fiz aqui de Kamen Rider, eu acho que eu deixo claro na maioria deles que o principal motivo dos Kamen Riders lutarem, né, o principal valor que os Kamen Riders defendem é a liberdade, né? Então a gente vê ali na Shocker e em outras organizações criminosas que são mostradas como vilões dos Kamen Riders, essa figura de alguém que quer dominar o mundo, né, e submeter os outros às suas vontades, privando assim as pessoas da liberdade de escolha, da liberdade de viver, da liberdade de decisão em determinadas coisas, da liberdade de ir e vir, da liberdade em vários aspectos. E o vilão, né, mais clássico, que a gente entende como algo maniqueísta, né, aquele vilão que ele quer dominar o mundo e só, né, embora seja algo que pareça simples, na verdade é uma representação, né, dessa ideia de totalitarismo, de alguém que quer privar as pessoas da sua liberdade e submetê-las, né, às suas vontades, aos seus caprichos, aos seus desejos. E aqui em Kamen Rider X a gente tem uma adição interessante nessa equação, porque o Kamen Rider X ele vai dar um exemplo, né, de tipos de organizações que têm esse viés aí, privando da liberdade, né? No caso da organização de vilões do Kamen Rider X, né, ela é chamada de Gudo, né, ou God, né, que seria Deus em inglês, né, e eles têm esse princípio aí, essa ideia aí que foi escolhida para representar os vilões da série, que eles são religiosos de certa forma, né? Então não é à toa que a organização usa esse nome aí em inglês, né? Então eles têm mesmo essa ideia aí de fazer essa provocação aí que é muito interessante aí sobre a religião de forma mais ampla assim, e o perigo que tem nas religiões ditarem as coisas de forma específica, muito dominante, né? Eu acho que isso daí é uma crítica muito interessante que Kamen Rider X faz, e ele acerta muito nisso, né? Então a gente tem essa representação aí dos vilões em Kamen Rider, mostrando aí o porquê dos Kamen Riders lutarem, né? E isso daí vai gerar aí algumas situações muito interessantes, né, já nesses primeiros episódios, né? O segundo episódio da série eu acho que ele é muito tenso, né? Porque é um episódio que vai tratar de uma questão que eu acho que é muito preocupante sobre a sociedade de forma geral, e que já houve alguns momentos aí de discussão que infelizmente, né, não geraram soluções para isso, que é o lixamento, né? No segundo episódio é retratada uma situação ali de alguém estar sendo acusado injustamente e a população ali, né, querer se juntar para resolver a coisa do jeito deles, o que eu acho que é muito insano da gente ver, né, numa série voltada para o público infantil, como é o caso de Kamen Rider, né? Mas eles tratam esse tema aí e eles tratam ele de uma forma que eu acho muito interessante, muito corajosa, né? Então eles não têm
medo de usarem esse tema aí e de mostrarem qual que é o ponto de vista aí da franquia e do Kamen Rider sobre esse assunto, né? Será que o Kamen Rider apoiaria um lixamento? É o que é discutido aí nesse episódio 2 da série de uma forma muito interessante, muito válida. Além disso, outra coisa que a série faz, né, que a série retrata e que eu acho muito interessante porque é algo que também é recorrente na franquia Kamen Rider de certa forma, né, aparece em várias séries, é a situação do luto, né? Eu acho que esses primeiros episódios de Kamen Rider X, eles tratam da ideia do luto de uma forma muito interessante e de uma forma muito complexa, né? Eles não tratam isso aí com tanta superficialidade quanto poderia ser tratado, né? Eles realmente focam no luto de uma maneira que eu acho muito interessante e que eu acho muito bonita, né? Então, o protagonista, principalmente, ele é retratado como alguém sensível a esse tema e isso daí faz eu me identificar muito com ele, principalmente juntando, né, a ideia do luto com paternidade, que é algo que a franquia Kamen Rider também trabalha, né, várias vezes essa questão da paternidade, da importância da figura paterna para os personagens, né, de quão fragilizados os personagens podem ser por conta, né, do luto pela perda da figura paterna, né? Eu acho que isso daí é algo que o episódio faz de uma forma muito bonita e que eu acho interessante, né? É claro que tem alguns pontos, né, que a gente fica meio em dúvida sobre qual que é a mensagem que eles querem passar ali e eles tentam forçar aí essa ideia de que a fragilidade do protagonista é algo que ele tem que perder, né? O que eu acho que é muito triste, né, de se ver num protagonista, né, de uma série de super-herói, essa ideia de que ele precisa largar a fragilidade para se tornar alguém forte, para se tornar mais másculo, né, para conseguir lutar a boa luta. Eu acho que isso daí é um ponto que me deixa triste, mas eu entendo ali o texto de uma forma bem como algo muito interessante, aí algo que faz a gente refletir mesmo. Então eu acho que por mais que eu não concorde com esse aspecto aí da série, eu acho que é um ponto muito interessante e que retrata aí um ponto de vista que muitas pessoas têm, né, e a sociedade de forma geral tem aí, de que a gente precisa enterrar, né, os nossos sentimentos para se tornarmos mais fortes. É triste, mas é um ponto de vista que realmente existe e que está sendo retratado ali de uma forma meio que nua e crua, né, e faz a gente refletir aí se realmente é isso que a gente quer, né, para as nossas vidas, se é realmente isso que a gente precisa, né? Então, na era Heisei aí, em alguns pontos a gente vai ter um contraste com esse tipo de pensamento que eu acho muito interessante, né? Então, além de a gente ter aí a mensagem sendo passada de uma forma bem direta, eu acho que abre espaço aí para discussão sobre o que a gente quer, né, em relação a esse tema. Eu gostei muito dos primeiros episódios de Kamen Rider X. Eu acho que são aí alguns dos meus favoritos da Era Showa, com certeza, né? Outro lance que eu acho que também é muito interessante, né, é que o protagonista, novamente, ele é retratado como um cientista, né? Então, o pai do protagonista, ele é o cientista, o filho também, né, o protagonista da série. E nesse lance tem algo que eu acho que tem muito a ver com o Brasil nos dias de hoje, infelizmente, né? Porque a gente tem ali o pai do protagonista falando para ele que por ele ser um cientista, ele vai ter muitos inimigos, ele vai precisar ter uma forma de se defender. E isso daí é algo que eu acho muito pesado da gente tá ouvindo, né, em 2021, mas que estava retratado ali numa série Kamen Rider dos anos 70, né? Esse lance aí do negacionismo e da perseguição à ciência que é apresentado ali no comecinho da série, né? Então, os vilões, eles têm medo do Kamen Rider, né? Eles têm medo da tecnologia, dos avanços,
E eu acho que isso daí é algo que é muito interessante da gente ver, principalmente lembrando, né, que os vilões ali são representados, são uma forma de representar, né, pessoas autoritaristas, e principalmente com autoritarismo aí que nessa série em específico tenta se fundamentar atrás da religião, né? Eles tentam usar a religião para fundamentarem esse totalitarismo, essa ideia de que tudo tem que ser de acordo com as regras deles. E isso daí se juntando contra esse lance aí do pai do protagonista, que é um cientista e que tem medo de, por ser um cientista, ele ser perseguido, aí ele sofrer represálias, né? E ele está se preparando para isso. Ele até ensina artes marciais para o filho por conta disso. Eu acho que é algo que é muito importante aí para a gente ver com carinho nos dias de hoje. Então assistam Kamen Rider X, que eu acho que vale a pena. E é isso, né? Se você gostou desse vídeo aqui, curtiu, deixa o like, comenta aí o que você achou dos primeiros episódios de Kamen Rider X. Qual Kamen Rider que você acha que eu devo fazer o review aqui dos primeiros episódios? Você está assistindo lá no Toei Tokusatsu World Oficial, todos os episódios que tá saindo? Deixa aí nos comentários aí, vamos discutir um pouquinho sobre essa franquia aí que eu gosto tanto, tá? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações e tudo mais, certo? Valeu!